Eu nunca pensei que compartilharia isso com alguém, mas a vida tem um jeito de nos pregar peças inesperadas. Meu nome é Helena. Tenho 44 anos. Por muito tempo fui mãe solo, criando meu filho sozinha. O nome dele é Lucas e ele tem agora 22 anos. Nós sempre fomos muito próximos. Éramos nós dois contra o mundo, nos ajudando a superar os altos e baixos da vida. Numa noite, algo inesperado aconteceu. Lucas chegou da faculdade parecendo completamente exausto e disse que não estava se sentindo bem. Ele vinha trabalhando e estudando muito, e finalmente o cansaço derrubou. A noite estava fria em nossa casa em Petrópolis, daquelas que o frio entra pelos ossos e demora para aquecer o corpo. Eu disse a ele que podia deitar um pouco na minha cama se quisesse descansar. Cobriu com um cobertor de lã bem quente. No começo, tudo parecia normal. Uma mãe cuidando do seu filho. Mas então, quando me deitei ao lado dele, senti que ele se aproximou mais. Deve ser para se aquecer, pensei, e não dei muita importância. Mas em seguida, ele me abraçou me apertando suavemente contra si, como fazia quando era criança. Fiquei um pouco surpresa, mas não me opus. Talvez ele só precisasse de conforto. Eu sentia o calor do corpo dele perto do meu, sua respiração calma. Enquanto ficávamos ali, senti a respiração de Lucas ficar mais lenta, como se ele estivesse adormecendo. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Era uma situação estranha, mas, de certa forma, reconfortante. Não me mexi para não o incomodar, e me convencia de que era apenas uma mãe consolando seu filho. Porém, depois de um tempo, ele se moveu de novo, aninhando-se ainda mais perto sob o cobertor. Senti seu braço me envolver com mais firmeza e por um instante eu congelei, sem saber o que pensar. Uma parte de mim queria dizer algo, me afastar, mas outra parte permaneceu imóvel. Havia uma tensão no ar que eu não podia ignorar, e eu não sabia por quê. Então, algo aconteceu que me surpreendeu. Eu senti algo duro embaixo do cobertor. Foi inesperado e meu coração disparou. Tentei manter a calma, lembrando a mim mesma que ele era apenas meu filho. Talvez ele mesmo não estivesse ciente. Fiquei deitada, tentando ignorar a sensação que começava a crescer dentro de mim. Eu repetia para mim mesma que era só um momento estranho e embaraçoso que logo passaria. Mas os minutos passavam, e eu percebi que tudo tinha mudado, e eu não sabia como lidar com aquilo. Lucas continuava perto de mim. Sua respiração era regular, mas eu sentia um calor crescendo entre nós. Queria me mover, dizer algo casual para quebrar a tensão, mas as palavras não saíam. Eu me sentia presa naquele momento, sem saber o que sentir. Então, Lucas se mexeu levemente, levantando a cabeça para me olhar. Havia uma suavidade em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que me fez sentir ao mesmo tempo segura e alarmada. Ele não disse nada, mas seu olhar parecia perguntar: "Está tudo bem?" Tentei sorrir, esperando que isso amenizasse o sentimento estranho, mas o silêncio só se aprofundou. A mão de Lucas permanecia na minha, quente e firme. Eu sentia a ponta de seus dedos se movendo suavemente, quase distraidamente. Era um gesto tão pequeno, mas cada toque parecia acender algo dentro de mim que eu não podia ignorar. Tentei respirar de forma constante, tentando não mostrar a ele como meu coração estava acelerado. Eu não sabia o que fazer ou dizer, então apenas fiquei ali, sentindo-me completamente envolvida pela estranha conexão entre nós. Eu me convencia de que era apenas uma mãe consolando seu filho. Nada mais. Mas no silêncio, nós dois debaixo do mesmo cobertor, pensamentos que pareciam errados começaram a girar na minha cabeça, e eu não conseguia afastá-los. Estar ali, tão perto dele, me fazia sentir uma intimidade mais profunda que eu não compreendia. Eu sentia uma mistura de vergonha e calor, um sentimento inesperado que me mantinha ali. Lucas parecia não notar meu esforço. Ele apenas ficou ao meu lado, sua mão se movendo suavemente, um gesto calmante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seus olhos se fecharam novamente, e eu pensei que ele estava adormecendo. Mas aí sua mão se moveu, tocando lentamente a minha. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e ele abriu os olhos, olhando diretamente para os meus. Havia uma pergunta em seu olhar, como se ele estivesse se perguntando se aquilo era normal, se eu sentia a mesma estranha atração que ele. Ele sussurrou meu nome, mal conseguindo pronunciar a palavra. Helena, eu também queria que aquilo parasse. Ele se inclinou para mais perto, depois se afastou um pouco, criando uma pequena distância, mas por algum motivo eu não conseguia me mover. A tensão entre nós era forte demais, como uma tempestade silenciosa se formando. No silêncio, nenhum de nós falou, mas o ar estava cheio de palavras não ditas, de coisas que sentíamos, mas não tínhamos coragem de dizer.
Então, como se fosse a coisa mais natural a se fazer, ele se inclinou para perto. Meu coração batia forte. Meus pensamentos corriam, mas eu não consegui me afastar. Eu estava dividida entre meu papel de mãe e os estranhos sentimentos que vinham à tona. Quando ele se aproximou, senti minha respiração falhar, e todos os meus pensamentos desapareceram, deixando apenas aquele momento entre nós. A mão de Lucas pousou gentilmente no meu ombro, e seus dedos hesitaram, como se ele estivesse incerto. O mundo ao redor parecia distante, e eu só conseguia focar no calor da sua presença, na batida constante do seu coração que eu quase podia ouvir. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar. Eu me ordenei a me afastar, a quebrar aquela proximidade que parecia tão confusa e avassaladora. Mas então, senti sua mão subir suavemente, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Foi um gesto tão simples, tão carinhoso. E, no entanto, me causou um aperto no peito que eu não conseguia entender. Abri os olhos e lá estava ele, olhando para mim com tanta ternura, tanta confiança. Seu rosto estava tão perto, e eu podia ver cada pequeno detalhe, a pequena sarda, a curva suave de seus lábios, e a forma como seus olhos buscavam os meus. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar, a mesma que eu sentia. E eu vi que ele estava tão perdido naquele momento quanto eu. Ficamos paralisados naquele silêncio, como se o tempo tivesse parado. Lucas se afastou um pouco, saindo do transe. Ele desviou o olhar, quase envergonhado, e deu uma risada trêmula, esfregando a nuca. Isso me trouxe de volta por um momento, me fazendo perceber o quão perto estávamos, o quão intenso tudo aquilo tinha sido. De repente, o peso da situação caiu sobre mim. Respirei fundo, tentando lidar com a onda de emoções que parecia surgir de todos os cantos do meu ser. Eu esperava desesperadamente que ele não notasse a turbulência interna que se agitava em mim. Desculpa, mãe, ele disse, com a voz baixa e hesitante, com uma nota de incerteza em suas palavras. Eu não queria que as coisas ficassem estranhas. Ele se virou de mim, e por um momento, notei um leve rubor em suas bochechas, um sinal de que o conforto do momento havia se transformado em uma tensão séria. Mãe, eu não sei o que fazer com todos esses sentimentos, ele disse em voz baixa. Havia incerteza em sua voz. Eu não quero complicar nossa relação, mas também não posso simplesmente ignorar isso. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma tensão não dita, como uma pergunta que ele não ousava fazer. O peso de seu silêncio me pressionou. Meu coração se apertou e meus pensamentos corriam. Tentei encontrar as palavras certas. Abri a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma batida na porta soou novamente. Nós dois pulamos, assustados com a interrupção. Nossos olhares se encontraram em surpresa e incerteza. A batida foi forte e deliberada, como se a pessoa do outro lado sentisse que algo estava errado e quisesse romper a barreira que pairava entre nós. Uma onda de energia nervosa me atingiu e, sem pensar, levantei-me e fui até a porta. Quando a abri, Marcos estava lá novamente. Seu rosto estava preocupado. Helena, ele disse, e havia uma preocupação genuína em sua voz. Desculpe incomodar, só queria ver se estava tudo bem. Vocês pareceram um pouco estranhos, e eu queria ter certeza de que estava tudo em ordem. Hesitei por um momento e depois olhei por cima do ombro para Lucas. Ele nos observava atentamente. Seu rosto era uma máscara, cheio de perguntas não ditas. Respirei fundo, tentando manter a voz firme, embora ela tremesse um pouco quando respondi. Obrigada, Marcos, mas está tudo bem por aqui. Só uma noite tranquila. Marcos me deu um olhar longo e inquisidor, depois olhou para Lucas. Seu olhar demorou nele, pensativo e questionador, antes de voltar para mim. Ele assentiu lentamente, embora algo em sua postura dissesse que não estava totalmente convencido. Tudo bem, então, disse ele, e seu tom suavizou. Apenas lembre-se, estou aqui ao lado. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em chamar. Quando ele se virou e foi embora, fechei a porta com um clique suave e me encostei nela por um momento. Refeita, virei-me para Lucas, que ainda estava ali. Mas ele me olhava com uma intensidade que me deu arrepios. Seu olhar parecia me perfurar, procurando por algo, talvez a verdade ou algum consolo. Depois de uma longa pausa, ele se levantou, lenta e deliberadamente, e senti meu coração bater mais forte novamente. O ar entre nós ficou pesado de novo, denso com tudo que nenhum de nós ousava dizer. Ele se aproximou e me preparei para quaisquer palavras que pudessem vir. Mas, ao chegar perto de mim, ele parou. A expressão em seu rosto mudou, como se ele estivesse travando uma batalha interna. Talvez não devêssemos apressar as coisas, mãe? Ele disse, com a voz baixa e trêmula. Talvez precisemos de um tempo para pensar? Suas palavras me atingiram como uma onda, e eu assenti.
Meu coração estava partido com os mesmos sentimentos conflitantes que ele devia estar sentindo. Eu entendia que precisávamos de tempo para processar tudo. Você está certo, Lucas, respondi baixinho, com a voz rouca pelo peso do não dito. Nós dois precisamos pensar sobre tudo isso. Não podemos nos apressar. Lucas assentiu em concordância, e ficamos em silêncio, sentindo uma estranha mistura de proximidade e distância, como se estivéssemos no limiar de algo que não podíamos entender ou controlar totalmente. Parecia o fim, mas também o começo de algo novo, algo que ainda não conseguíamos definir. Enquanto ele caminhava lentamente para o seu quarto, fiquei parada, imaginando o que o futuro nos reservava e se conseguiríamos encontrar um caminho juntos ou nos separaríamos.